Eu queria estar compartilhando com vocês um pouco do chamado de Deus para a vida de todos nós. E eu trouxe uns slides, eu vou pedir para eles me ajudarem ali. E eu queria, antes da gente refletir sobre o desafio de Deus para a vida de cada um de nós, que a gente desse uma olhada no universo. Então, a primeira foto, ela mostra alguns planetas do sistema solar, que é onde nós moramos. Você conhece aquele planeta azul ali, bonitinho? É a nossa casa, é o nosso lar. Grandão ele, né? 7 bilhões de pessoas ocupam essa bolinha azul. O planeta mais próximo do nosso em tamanho é Vênus, que é o planeta antes, né? Vem primeiro Mercúrio, que é esse aqui do meio, pequenininho. Vênus, Terra. Aí vem Marte. Essa foto é um pouco antiga, está aparecendo Plutão ali, mas se você tem estudado geografia ou ciências recentemente, você já deve ter ouvido a notícia que Plutão não é mais considerado planeta. Foi rebaixado. Descobriram que Plutão era pequeno demais, não dava para considerar planeta. Então, Plutão não é mais considerado planeta. Então, o menor planeta do sistema solar agora é Mercúrio, pertinho do Sol. E a Terra é maior que Mercúrio, Marte e Vênus. Mas e os outros planetas? Pode passar o próximo, por favor. Quando a gente olha o restante, a realidade é a seguinte. A Terra está aqui, tá vendo? Diminuiu, né? Maior que a Terra, a gente tem Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Olha como a Terra fica pequenininha perto de Júpiter. Começa a parecer que a nossa casa é menor do que a gente imaginava. Pode passar. E o Sol? Né? O Sol é a estrela que está no centro desse sistema. O Sol é que traz luz, energia, e ele aquece os nossos planetas. Então, a gente tem o Sol, que é uma estrela, ele não é planeta. Ele é fonte de calor e luz. Então, quando a gente olha o Sol, olha que tamanho fica Júpiter. Aquele planetão, perto do Sol, uma bolinha de ping-pong. Se Júpiter ficou naquele tamanho, cadê a Terra? Está aqui, ó. Tá vendo? Comparado ao Sol, a Terra é uma marquinha de canetinha na folha. É um pontinho assim. E no sistema solar, então, essa é a nossa realidade. Comparado ao Sol, o Sol é enorme, né? O Sol é uma estrela com luz própria. Mas o Sol não é a única estrela que existe no universo. Existem outras. Pode passar. Então, o Sol está ali. E aqui são outras estrelas. Sírius, Pólux, Arcturus. Estrelas maiores que o Sol. Então, relacionado a essas estrelas, olha que tamanho fica o Sol. Uma azeitona? Uma azeitona em relação a Arcturus. Se o Sol está parecendo uma azeitona, cadê a Terra? Júpiter, nessa proporção, nessa escala, vira um pixel, que é um quadradinho desse aqui, nessa trama de cores. A Terra é invisível nessa escala. Você não consegue enxergar a Terra em relação a Arcturus, uma estrela enorme. Pode passar. Só que Arcturus também não é a maior estrela que a gente tem conhecimento. Arcturus está aqui, ó. Cadê o Sol? Virou um pixel. Cadê Júpiter? Já desapareceu. E a Terra? Ih! Esquece. Esses slides são antigos. Já descobriram outras estrelas maiores que Antares, desde que essas fotos foram feitas, né? Pode passar. E aqui é só uma visãozinha do universo. Cadê a Terra? Sei lá. Muito obrigada, era só isso. Por que será que eu trouxe esses slides para vocês? Eu também sou professora de geografia, não contei, né? É por isso que eu tenho esse material. Eu também sou professora de geografia. Mas, assim, me chama muito a atenção refletir no tamanho da Terra. Quando eu paro para pensar
que nós servimos ao Deus que criou todo o universo. E olha o nosso tamanhozinho em relação ao Criador dos céus e da terra. Eu costumo dizer que a gente é poeirinha. É menos que poeirinha. É isso que a gente é. Bem pequeno, bem pequeno. Só que Deus nos ama e nos valoriza, mesmo sendo tão insignificantes em relação à sua grandeza. E isso deve trazer alegria aos nossos corações. Reconhecer quão pequenos somos, não é para a gente sair daqui com um complexo de inferioridade, pensando, eu não presto para nada, eu não sou nada, eu desapareço no universo. Não, é para você pensar, eu não sou nada. E esse Deus tão grande me ama e se importa com a minha vida. Tem noção? Ele não precisa da gente. Ele não depende da gente. A gente não faz diferença nenhuma na essência de Deus. Mas Ele escolheu nos criar. Ele escolheu nos formar. A palavra diz que Ele foi criando cada dia da criação e Ele foi dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando Ele fez o homem e a mulher, Ele falou, ficou muito bom. Ele olhou e falou, que coisa linda que eu fiz. Mas aí o que aconteceu? O homem e a mulher decidiram desobedecer esse grande Criador. Irmãos, olha o tamanho, qual é o tamanho de Deus? Se a gente consegue ver aquelas estrelas daquele tamanho, imaginar que a gente serve ao Deus que criou essas estrelas. Imagina o tamanho de Deus. Vai muito além do que a nossa mente consegue captar. E Deus preparou um jardim, um lugar de habitação, com tudo que o ser humano poderia precisar. Mas como um bom pai, Ele deu ao ser humano o poder de escolha. E Ele colocou uma árvore nesse jardim e falou, olha só, essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E eu quero que vocês vivam. Então evita essa árvore. Eu ouvi um historiador recentemente dizer que a ignorância é uma bênção. Porque quando você não sabe das coisas, você não sofre. Agora, quanto mais você descobre, mais indignação, mais incômodo, mais responsabilidade você tem. E Deus estava querendo poupar o ser humano do conhecimento do mal, da dor, do sofrimento. Mas o ser humano escolheu desobedecer. E a palavra diz em Gênesis 3 que a serpente seduziu a mulher. Ela olhou para aquela fruta e falou, isso é agradável aos meus olhos. Comeu. E daí ela deu para o marido que comeu. E Deus ia todo dia encontrar com ele. Já pensou? Esse grande Criador do universo. Ia lá falar com o homem e a mulher. E de repente, depois de comer do fruto, o homem e a mulher se olham e falam, a gente está sem roupa. Que vergonha, a gente está sem roupa. E eu acho muito significativo esse sentimento de vergonha, porque assim, Deus que fez, Deus encontrava com eles todo dia. E não tinha problema eles estarem sem roupa. Mas o estar sem roupa naquele momento, aquela consciência, era a consciência de que eu estou visível. Eu estou exposto. Eu fiz uma besteira, Deus vai saber. E eles se esconderam de Deus. E Deus vai lá procurando, e Ele fala, Adão, onde estás? Para mim é uma pergunta muito significativa. Porque eu não tenho dúvida que Deus sabia onde ele estava. Agora, por que Deus pergunta onde estás? Era Adão que precisava se olhar e falar, estou aqui. Quem precisava da resposta não era Deus. Quem precisava da resposta era Adão. Olhar para si e reconhecer que ele estava no lugar da vergonha. Ele estava no lugar da humilhação, porque ele tinha pecado contra Deus, ele tinha desobedecido a Deus. Aí aquele plano lindo e perfeito que Deus tinha traçado para a humanidade passa por uma quebra. E daí Deus pede contas e Ele fala, Adão,
Você comeu daquele fruto que eu falei para não comer? E eu gosto de perguntar isso, assim, se alguém pergunta para você, você comeu aquilo que eu pedi para você não comer? Quais são as respostas possíveis? Sim, não lembro. Você comeu aquilo que eu falei para você não comer? Sim, não lembro. Agora a resposta de Adão é assim, a mulher que tu me deste, ele desvia, ele não assume a responsabilidade. Ainda culpa Deus, porque ele joga na cara, Deus, a mulher que tu me deste, então se eu cair, a culpa não é minha. E às vezes a gente está caminhando assim, né? Se eu cair, é porque foi fulano, meu pai, minha mãe, minha situação financeira, minha doença, seja o que for. Aí ele fala para Deus, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, tentando diminuir a sua responsabilidade. Deus olha para a mulher e fala, você comeu do fruto que eu falei para não comer? Quais são as respostas possíveis? Sim, não. No máximo, não lembro. Aí ela fala, a serpente me seduziu. Jogando também a responsabilidade para o outro. Afinal de contas, né? Quem que criou a serpente? Aí Deus vira para a serpente e castiga a serpente. Eu acho também isso muito interessante, porque Deus ele não traça um diálogo com a serpente. A serpente é a representação do mal. Deus não fica conversando com o mal, ele já dá a sentença. Em Gênesis 3,15, a gente tem o que a gente chama de proto-evangelho, a origem do evangelho. A primeira vez que Deus anuncia uma salvação. Gênesis 3,15 diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, Deus está falando com a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é esse descendente da mulher? É Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui Deus está falando, qual é a ação da serpente? Perturbar Jesus. E ela pode ferir o seu calcanhar, só que isso não é fatal. Jesus foi crucificado, mas esse não foi o fim da história. A palavra diz que ele feriria a cabeça da serpente. Quando você ataca a cabeça, o que acontece? Acabou, morte. Então aqui em Gênesis 3,15 a gente vê a promessa de Deus de salvação e de vitória sobre a morte. Então a gente começa essa linda história de amor, que é fruto de um coração missionário, de um Deus que não precisa da gente, mas que se importa e quer nos alcançar. Eu queria que você pensasse na função da luz. O que é a luz? Eu andei lendo uns livros de física, e em física eles dizem que luz, ora é matéria, ora é energia. Como matéria, ela tem massa e ela ocupa lugar no espaço. A luz, ela ocupa um lugar. Por mais que ela não seja uma coisa sólida, ela tem uma presença e ela ocupa lugar. Mas como energia, ela tem a função de promover movimentos, ela pode ter sensações. No nosso conhecimento, a gente acredita que a velocidade da luz é a coisa mais rápida que existe. Até quando está aquelas noites de tempestade, trovoada, primeiro a gente vê relâmpago, o som demora um pouco mais, o trovão vem depois. Por quê? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Os cientistas dizem que o fenômeno acontece no mesmo tempo, só que a gente vê o relâmpago primeiro e escuta o trovão depois. Porque a luz é a coisa mais rápida que o ser humano consegue identificar. E quais são os efeitos da luz? A luz, para alguns é agradável, para outros é incômodo. Por exemplo, se você quer chegar a um lugar, você precisa enxergar o caminho, a luz é uma bênção. Ilumina aí. Quando a gente dirige à noite, a gente acende o farol. Precisa mostrar o caminho. Se você está andando num lugar meio deserto à noite, é bom que tenha uma lanterna, né? A prefeitura tem a responsabilidade da iluminação pública, porque a gente precisa de luz quando a gente quer chegar a algum lugar. Se eu quero que o meu caminho esteja claro, eu preciso da luz para me guiar. Agora, quando eu estou fazendo uma coisa errada, a luz atrapalha.
Já pensou? Eu estou mexendo nas coisas de alguém, não quero que ninguém veja. De repente alguém acende a luz. Me pegaram. Me viram fazendo uma coisa errada. Então, quando a gente está fazendo coisa errada, a luz incomoda. Porque ela traz às claras, é uma expressão que a gente usa, né? Ela traz às claras o nosso comportamento vergonhoso. Adão e Eva, quando pecaram, não queriam luz. Eles foram se esconder, porque a luz iria expor o erro deles. E eu queria que você estivesse pensando nessa função do sol na nossa sociedade. O sol, ele ilumina, ele tem luz própria, essa é uma das características de uma estrela. Qual a diferença da estrela para um planeta, para um outro astro? A estrela tem luz própria e o sol, ele tem luz própria, ele ilumina. E o que é interessante do sol é que nem sempre a gente consegue ver. Dá uma olhadinha lá fora. Já escureceu. Cadê o sol? Apagou. Apagou? Não. O sol continua brilhando. Mas por que a gente não está vendo? Porque o planeta está girando e nesse momento ele está iluminando o outro lado. O dia está começando no Timor-Leste, no Japão, na Austrália, Nova Zelândia. Eles estão vendo o sol agora e a gente não está vendo mais. Nem sempre conseguimos ver o sol, porque quando a terra gira, a noite chega, a escuridão parece que toma conta. Mas ainda podemos olhar para o céu e ter uma esperança. Sabe por quê? Porque a lua brilha. Agora a lua não é estrela. Por que ela brilha? A lua é um astro muito menor que o sol. Você viu o tamanho da Terra em relação ao sol? A lua é bem menorzinha que a Terra. Então, dá para a gente ver que, em relação ao sol, ela é muito insignificante. Mas, ela, como único satélite natural da Terra, ela existe para nos lembrar que o sol ainda brilha, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Porque a gente enxerga a lua porque ela está refletindo o brilho do sol. A gente consegue enxergar a lua porque o sol manda seus raios para ela e ela fica iluminada. Então a lua é uma testemunha de que o sol não parou de brilhar. A lua é uma testemunha de que o sol não se apagou. A lua é uma testemunha de que o dia virá novamente. E eu quero, nessa noite de missões, dizer que você foi chamado para ser lua. Você foi chamado para ser lua. Por nós mesmos, nós não temos luz. Nós não temos calor. Nós não temos energia. Nós não podemos iluminar ninguém. Mas nós somos chamados para refletir a luz do Pai, para que Ele brilhe através de nós. Nós somos chamados para ser lua. E com isso em mente, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 13. João 1, do 1 ao 13. Amém? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo a Nova Versão Internacional. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, o verbo, a comunicação, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 23 fala: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Essa passagem, ela comunica o que Jesus representa para a gente. Eu acho muito profundo pensar que Jesus é o verbo, a palavra. O que é o verbo e a palavra? É a comunicação. É Deus falando com a gente, mostrando quem Ele é, o que Ele espera de nós, o que Ele quer fazer. E a gente vê aí, até teve um louvor que falava: eu sou a voz que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor. E Ele vem. E João, ele foi a lua. Ele em si não era luz, mas ele era testemunha da luz. Ele estava ali para anunciar que o sol continuava brilhando, que Jesus salva, que existia um Salvador maior do que ele, que viria resgatar a humanidade. Ele foi chamado para ser luz. Em Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18, ele vai dizer para a gente que Deus é o Pai das luzes. E isso chama mais uma vez a nossa atenção dessa função de iluminar que Deus tem. Tiago 1, 16 a 18 diz assim: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Deus é a fonte de luz. Ele é o Pai das luzes. A palavra de Deus no Evangelho, ela já diz, Jesus diz que nós temos que ser sal e luz para iluminar a terra. E Ele fala que Ele veio para tirar aqueles que estavam nas trevas e transportar para a luz. Provérbios 4, 18, ele fala sobre essa presença da luz também. Provérbios 4, 18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o 19 diz assim: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Quando a gente decide caminhar com Deus, Ele vai iluminando o nosso caminho. E aí Ele diz, a vereda do justo, a caminhada do justo é como a luz da alvorada. A alvorada é o nascer do dia. A luz vai chegando devagarzinho. O sol vai aparecendo e Ele vai dizendo, o nosso caminho é assim, como a luz da alvorada. E a luz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo em cada um de nós, até a plena claridade do dia. Somos chamados para caminhar com Deus e experimentar dessa plena claridade do dia. Isaías 42 fala da luz que traz a libertação. Do versículo 6 ao versículo 7 diz assim: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Para quê? Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam
na escuridão. Versículo 16 diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. É Deus prometendo ser essa luz dia a dia nas nossas vidas. Isaías 60, versículo 1, ele diz: levante-se, refulja, brilhe, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Que bênção, né? A igreja precisa acordar. A igreja precisa refletir essa luz. O chamado missionário é o chamado de ser testemunha desse Pai, das luzes, que tira aqueles que habitavam nas trevas e transporta para o reino do seu amor, um reino de luz. Romanos 13 chama a nossa atenção da importância da igreja acordar e se envolver. Romanos 13, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos na armadura de Deus. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Acorda, enxerga a luz e vai brilhar pelo Senhor. Apocalipse 21 já é o encerramento da história. E a gente tem promessas lindas na conclusão dos tempos. Apocalipse 21, do versículo 23 ao 26, diz assim: falando do novo céu e da nova terra, ele diz: a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. É dia o tempo todo. Eu gosto disso, porque eu gosto mais do dia do que da noite. Então, não vai ter noite. A glória e a honra, versículo 26, das nações lhe serão trazidas. E olha no capítulo 22, do 1 ao 5, diz assim: então, é João, o mesmo João que escreveu o Evangelho, falando que Deus era a luz, ele escreve Apocalipse, e ele diz assim, no capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. As folhas da árvore servem para a cura das nações. A gente falou do Nordeste hoje. Deus quer curar o Nordeste, o sertão, cada região do nosso país e todo mundo. Ele tem cura para as nações. Versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Amém. Que a luz de Deus possa ser abundante na sua vida, e que você deseje essa luz,
para que Deus possa te mostrar o caminho que você precisa seguir. E que você possa estar se colocando nas mãos de Deus para ser lua. Senhor, eu quero testemunhar da tua luz, da tua glória. Eu quero brilhar o teu resplendor. Eu quero ser um instrumento de ti, para mostrar ao mundo em trevas que existe esperança. Eu quero testemunhar da sua luz. Que o Senhor possa estar dirigindo a sua vida. E que você possa estar descobrindo onde Deus quer te usar para levar luz, para levar vida, para levar esperança. Tem uma passagem muito conhecida, que a gente fala muito quando fala em batalha espiritual, que é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E uma vez eu vi um pastor refletindo sobre isso, que às vezes a gente acha que o inferno está atacando, né? Mas você já viu alguém atacar com porta na mão? Alguém vai para o ataque com uma porta? Para que a porta é usada? Para se esconder. Então, a interpretação mais correta desse texto é que a igreja que vai para o ataque. E o inferno sai correndo e fecha a porta. E as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja está indo para cima. E o inferno tem muitas portas, irmãos. Muitas portas. Porta da opressão, do vício, da discriminação, da violência, do sofrimento, da tortura, do abuso. O inferno tem muitas portas. E nós somos chamados a atacar cada uma delas através do poder de Deus. Que você possa refletir essa luz e que Deus possa te usar para levar essa mensagem de salvação para todos os cantos do planeta. Que você possa brilhar a luz do Senhor, amém? Quero convidar você a orar. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é a fonte de luz, de vida, de energia. O Senhor é tudo o que precisamos. Nos incomoda dia a dia, Senhor, para sermos verdadeiras luas que refletem, Deus, a tua luz. Nos ajuda, Deus, a realmente ser um testemunho do Senhor por onde passarmos. Que as pessoas possam ver em nós a tua luz e que a tua palavra seja pregada através das nossas vidas. Desperta os corações de cada um de nós. Que o Senhor possa revelar qual é a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa nos desafiar a atacar as portas do inferno e levar a tua mensagem de salvação em todo lugar que perece nas trevas. Que aquele povo que habitava nas trevas veja a tua maravilhosa luz e seja transformado em nome de Jesus. Amém.